Minha máquina de lavar não está centrifugando. Como saber se o problema é rolamento ou não? Essa é uma dúvida que muita gente tem. E nesse vídeo eu quero lhe mostrar de forma simples, para que qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento sobre mecânica de máquinas, consiga entender, consiga lhe decifrar se o problema da máquina dela, se o fato da máquina não centrifugar, se o problema é rolamento ou não. Nesse caso aqui, eu tenho 5 máquinas de 3 modelos diferentes, né? Eu tenho, na verdade, 4 Electrolux de 2 modelos diferentes e uma Consul, que são esses mecanismos aqui que estão desmontados, que eu quero lhe mostrar na prática, para que você consiga identificar. Aqui nós temos 4 modelos de máquina. Eu tenho ali uma Electrolux, né, de 10 kg, uma LT11F, aquela que está embalada ali, e aqui nós temos duas LTD09, são máquinas Electrolux de 8 kg, né? Algumas delas com rolamento, uma delas está com rolamento travado, a outra está com rolamento estourado. Nós vamos desmontar também ali. Eu quero abrir para que você entenda a máquina com rolamento estourado. Aqui eu tenho uma Consul, que tem a mecânica, funciona um pouquinho diferente. E aqui eu tenho uma outra Electrolux de 16 kg, uma LAC 16. Esse modelo de mecanismo aqui. Então nós vamos entender na prática. A ideia, aqui eu tenho os mecanismos desmontados, né, que eu vou mostrar para vocês como funciona, para que qualquer pessoa entenda, mas eu quero mostrar para vocês, sem vocês, a ideia é que vocês entendam se é rolamento ou não, perceba se é rolamento ou não, sem desmontar máquinas, que nós vamos estar verificando isso aí na prática. Então, gente, vamos lá. Explicando aqui da forma mais simples possível, tá? Toda máquina, no momento da centrifugação, o mecanismo dela está girando nesses dois rolamentos aqui, ó. Ó, a máquina está girando, ela vai estar lá em movimento, né? Em alta rotação. O mecanismo está girando aqui, ó. São dois rolamentos, independente do modelo, tá? Esses dois rolamentos aqui, ó. Ela vai estar montada na base, né? Ó, vou deixar a máquina centrifugando aí, do lado na janelinha. Mas basicamente dentro da máquina está acontecendo isso aqui, ó. Tem um rolamento superior, embaixo tem um rolamento inferior, que é onde a sua máquina centrifuga. Eu acho que aí fica bem claro, para que qualquer pessoa entenda, independente do modelo. Esse aqui é o mecanismo de uma Brastemp, esse aqui é o mecanismo de um Electrolux LTD09, né, Electrolux de 8 kg, do mesmo jeito. Existem outros processos, né, que vai fazer o movimento de centrifugação. O atuador vai puxar, né, a catraca vai atuar, ou atuador, mas, ó, o que vai fazer girar? Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui seria o momento da centrifugação, ó. Agitação, né? A parte central que está funcionando é a parte de dentro. O rolamento vai estar ali praticamente parado, né? Mas no momento da centrifugação, ó, ele é feito por dois rolamentos, igual tá esse aqui. No caso aqui eu mostrei a Brastemp, Electrolux de 8 kg, e aqui eu tenho a Electrolux de 12 kg acima, do mesmo jeito, entendeu? É montado diferente, mas tem dois rolamentos aqui. Então, de forma bem simples aí, acho que dá aí para qualquer pessoa entender. Qualquer pessoa que não tenha conhecimento no caso mecânica de máquina, consegue entender. Porém, o rolamento, ele é montado aqui, ó. Ele tem os dois rolamentos, né? E faz parte da proteção do rolamento do retentor, entendeu? Com o passar do tempo, ó, esse retentor, ele dilata. Porque uma máquina na centrifugação, ela trabalha em alta rotação, então esquenta aqui, ó. E o retentor é borracha, o tubo ele esquenta. Então, com o passar do tempo, vai dilatando, ó. Você pode ver que isso aqui é um retentor que dilata. Aí começa a entrar água, começa a pingar água aqui, ó. A água desce para o rolamento, tá vendo esse rolamento enferrujado? Ó? Então, por isso aqui, uma máquina, quando ela vai apresentar problema no rolamento, começa barulho, começa aquele barulho de chiado, vai aumentando o chiado e fica aquele barulho desunido muito característico de rolamento. Uma máquina ela não vai dar problema no rolamento de uma vez, não vai travar ali de uma vez, tá? Então aqui, ó, o retentor, ele está montado aqui. É claro que eu estou montando aqui só de forma superficial para você entender, né? Dilatou, começa a entrar água, ó, desce aqui. Esse caso aqui foi um caso específico, ó, você pode ver que está enferrujado. Aí quanto mais tempo você deixa, né, aquela máquina pingando, aquela máquina derramando água aqui, aí muitas vezes o barulho está só no rolamento superior, né? Só que a água começa a derramar e vem também para o rolamento inferior. Aí às vezes na centrifugação vai cair água para outros componentes, eletrobomba. Então quanto mais você deixa a máquina com barulho no rolamento, mais você vai postergando ali a manutenção, mais problema vai afetar, beleza? Mas basicamente toda máquina na centrifugação ela vai estar girando, né, nesses dois rolamentos aqui. É claro que aqui tem outros componentes. Eu estou mostrando de forma mais. Aqui eu tenho esse retentor que eu acabei de mostrar, ó, ele vem encaixado nessa base aqui, ó. Ele vem encaixado nessa base, ó, onde ele encaixa aqui. Tá vendo aqui, ó?
mas o rolamento está ali, está encaixado nessa aqui, né? E aí o outro rolamento está encaixado na base inferior. Olha, o outro rolamento, ó, está na base inferior, tá vendo aqui, ó? Entendeu? Então aqui que você vai montar. Mas na centrifugação, ela está girando nos dois rolamentos que eu acabei de mostrar. Entendeu? Você consegue perceber isso? Então acontece isso aqui, ó. Entendeu? Dilata e vai começar aquele barulho aí, tá? Eu acho que ficou bem claro aí para a galera entender como funciona, principalmente como funciona o rolamento, tá? E agora nós vamos para a máquina, né? Para você poder identificar ali se a sua máquina está com problema de rolamento ou não. Vamos para a prática ali nas máquinas sem desmontar. Então aqui é o seguinte, o ponto principal que eu vou mostrar para você identificar lá na máquina sem desmontar, o que acontece? A água vai caindo, né, conforme a gente já acabou de falar, a água vai entrando aqui, esse rolamento ele vai fazendo barulho, esse barulho vai aumentando até o momento que trava, né? E como que você vai saber se o rolamento está travado, né? A ideia aqui é justamente essa, mostrar para você identificar o rolamento travado sem você desmontar a máquina, tá? Os testes que você precisa fazer. Então, qual o primeiro passo que eu faço quando eu chego numa máquina que eu estou com suspeita de rolamento, né? Que eu acho ali que é rolamento. Nas Brastemp e Consul, tá? Em geral, você pode fazer esse teste aqui. O primeiro teste, você abre, sem desmontar, sem nada, você já consegue pegar aqui, ó. Você consegue girar. Tá vendo? É um pouco pesado porque a cinta de freio está travando lá, mas eu já sei que não está travado, entendeu? Então, se ela não estiver centrifugando, eu já sei que o problema não é rolamento, entendeu? Sem desmontar, eu já consigo fazer esse teste. Serve para todas as Brastemp e Consul. Você vai pegar aqui, ó. É um pouquinho pesado, porque a cinta de freio ela está travando lá embaixo. Se você quiser entender também como a cinta de freio funciona, tem vídeos na descrição aí. Tá? Mas eu já consegui identificar de que não é rolamento travado aqui. Se ela não estiver centrifugando, eu já sei que o problema não é rolamento. Nesse outro modelo aqui, do mesmo jeito. É uma LAC 16, funciona de forma diferente. Você precisa... tem vídeo também sobre como acontece essa mudança lá na embreagem entre o processo de agitação e centrifugação. Mas se ela está no momento da centrifugação, ó, tá vendo aqui, ó, eu sei que o cesto está livre. Eu já vou conseguir entender se o cesto está travado ou não. Então também já sei que eu não tenho problema de rolamento. Essas duas máquinas aqui, sem desmontar, eu já consigo identificar de que o problema não é rolamento. Nesse outro modelo aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Porque esses modelos Electrolux, abaixo de 10 kg, ele tem cinta de freio um pouco parecido com as Brastemp Consul. Então eu também consigo identificar. Aí eu já pego aqui, ó, você vai pegar no cesto, ó, não consigo nem movimentar, tá? Ó, eu não consigo nem movimentar. Eu já sei que está travado. É sempre que está travado que é rolamento? Não necessariamente. Às vezes entra um pano embaixo do cesto, pode ter outras coisas, pode ter outras situações. Mas normalmente você já começa a confirmar de que o problema aqui, ó, nesse caso, tá, é rolamento. Já eu vou virar ela aqui para a gente entender lá por baixo, que você vai ver como que está esse mecanismo, né, o mecanismo dessa máquina aqui. Essa outra aqui, também uma LTD de 8, uma LTD 09, né, uma máquina de 8 kg, mas aconteceu um negócio um pouquinho diferente. Eu vou abrir também ela para a gente mostrar. A parte, o mecanismo, ó, o cesto, ele está totalmente folgado, mas não é o cesto, é o rolamento superior. É esse rolamento aqui, ó. Tá? Esse rolamento de cima dessa máquina, ele estourou tanto assim que ficou folgado. Então essa folga que ficou aqui no cesto é desse rolamento aqui, que além, ele não travou, mas ele estourou. E a máquina ficava se batendo assim na centrifugação e com barulho, né, horrível. Nesse outro caso aqui, é uma Electrolux de 10 kg, modelo LT11F. Essa máquina está revisada para venda, né? Está até anunciada para venda. Eu não vou mostrar na parte de cima, mas ela tem freio, né? Igual essas aqui, são idênticas. Você consegue puxar aqui. Foi trocado o rolamento, inclusive, superior, para poder ser vendido e dar garantia, né? Mas eu vou mostrar na parte de baixo. Então você vai conseguir entender a diferença de um rolamento livre, tá? Você consegue deitar a máquina ali e verificar. Aqui você vai ver, eu vou mostrar. E ali você vai ver a diferença de um rolamento travado. Então, gente, vamos agora para a prática, né? Nesse caso aqui, a Consul 16 kg, mas serve aí para todas as Brastemp e Consul, independente do tamanho. Aqui, ó, você tem a posição de agitação. Você pode ver que a polia está livre aqui, trabalhando. No momento da centrifugação, existe o processo que acontece. Chega energia no atuador, que vai puxar aqui o braço da cinta de freio e vai acontecer a mudança, né? Então, essas engrenagens aqui, ó, do jogo de câmbios, encaixa na polia e há a mudança, né? Acontece a mudança que é para a máquina ficar nos dois rolamentos, conforme nós explicamos no início, tá bom? Então, o que a gente faz quando você vai testar? Você vai fazer
esse movimento, você vai simular a posição da centrifugação. Eu vou puxar aqui, ó, para poder acoplar, e você muda a posição da centrifugação para você saber se o rolamento está travado ou não. Então é isso aí, gente. Vamos lá, ó. Posição de agitação, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou simular, ó. Eu vou apertar lá, ó, a engrenagem aqui desceu, tá? Encaixou na polia. Então, ó, já tenho a posição de centrifugação, correto? Eu solto ela livre, ó. Livre, polia, agitação, posição de centrifugação. Você pode ver que eu consigo girar, ó. Ele fica um pouquinho pesado, né? Porque está girando todo o cesto, mas eu sei de que o rolamento não está travado. Então, você vai fazer esse teste aqui. Você puxa o braço, tá? Com a mão e você gira. Se você não conseguir girar, se eu não conseguisse girar, eu saberia que o rolamento está travado. Uma observação sobre barulho de rolamento. Ó, você consegue ouvir? Ó, vou deixar para você entender o barulho. Ó. Essa máquina está com barulho de rolamento no rolamento do motor. Se você ver aqui, ó, tá sinal que foi molhado. Então caiu água no rolamento do motor e essa máquina está com barulho no rolamento do motor. É interessante para você não confundir barulho de rolamento de motor com barulho de rolamento na centrifugação. Quando a máquina está com barulho no rolamento do motor, na agitação você já consegue perceber. Porque na agitação, os rolamentos principais não estão em funcionamento. Entendeu? Na agitação que está funcionando somente os rolamentos do motor. Então essa máquina ela está com barulho bem alto no rolamento do motor. Quando a gente vai fazer um mecanismo, aí já troca também esse rolamento. Ó, ó. Tá vendo? Ó? Esse é o barulho característico de rolamento. Essa questão aqui da mudança, tá? Entre agitação e centrifugação, ela é feita de forma automática pela placa, né? A energia chega, aciona lá e faz esse processo aqui, aciona a engrenagem aqui. Então tem jogo de câmeras envolvido, tem polia, tem atuador, tem a cinta de freio que é liberada. Então eu não quero confundir, porque nesse vídeo eu estou falando de rolamento. Se você quiser entender como funciona aqui todo esse sistema, tem um vídeo completo na descrição. Vou deixar um vídeo aí, como funciona jogo de câmeras, polia, né, e cinta de freio. Daí você vai entender lá como que você faz esse processo aqui. Para a gente que trabalha com isso é muito simples, mas às vezes quem não trabalha, pode acabar se confundindo, tá? Então, como eu não quero misturar os assuntos, me atentar aqui para os rolamentos, mas você tem a opção aí de ver o vídeo completo sobre como esse sistema aqui funciona. Quem quer entrar na área, ou também quem faz ali mais por curiosidade mesmo, né? É importante que entenda o sistema completo. O vídeo na descrição. Nesse outro caso aqui, nós temos uma Electrolux, uma LAC 16. Serve para todas as Electrolux atuais acima de 12 kg. Esse processo ele é feito pela embreagem, que está aqui embaixo, e pelo atuador de acoplamento. Tá? Eu vou retirar aqui, para ter acesso, eu vou retirar a chave aqui, eu vou usar uma chave 13, dois parafusinhos 10 milímetros que tem ali embaixo, ó. Dois parafusinhos, eu retiro essa carcaça, eu retiro aqui o atuador e eu faço essa mudança com a mão, entendeu? Entre agitação e centrifugação. Tem também um vídeo embreagem Electrolux, um vídeo completo onde você vai entender, porque aqui é diferente um pouco da Brastemp. Esse processo é feito ali pelo atuador e embreagem, tá? Essa mudança. Eu vou retirar aqui essa tampa, né, essa proteção, fazer o procedimento aqui, aí caso você queira ver o vídeo completo, entender como funciona o sistema, vídeo na descrição. Então é isso aí, ó. Tirei a proteção aqui, né? Retirei também o atuador, ó, dois parafusinhos, cabeça 8 milímetros, e aqui, ó, temos acesso à embreagem. Então esse atuador, ó, ele trabalha aqui, ó, posição para um lado e para o outro, ele trabalha aqui dentro, ó. A posição de agitação, a polia está livre, ó, vai e volta. Posição de centrifugação, ó, ela encaixa lá, entendeu? Ó, ela encaixa, entendeu? Aí eu já tenho, ó, tá vendo aí, ó, aí já gira o cesto por completo, entendeu? Então, nas máquinas Electrolux acima de 12 kg, você vai fazer esse teste aqui. Agitação, eu quero saber se o rolamento está travado ou não, eu faço esse teste, faz essa mudança aqui, beleza? Mas eu quero deixar uma observação interessante. Nas máquinas Electrolux, que tem esse tipo de mecanismo aqui, é muito raro, tá? Isso acontecer, rolamento travar. O máximo você vai pegar um rolamentozinho ali com barulho, porque ela tem principalmente o retentor, ele é muito resistente. Eu só estou mostrando para você entender caso você queira fazer esse teste. Você pode fazer o teste principal que nós fizemos lá em cima, né, na posição de centrifugação. Você pode vir aqui e confirmar se o rolamento está travado ou não, mas vai ser muito raro você pegar esse tipo de mecanismo com rolamento travado, porque ele é esse tipo de mecanismo aqui, ó. Então, esse retentor, você pode ver que é uma máquina antiga, esse retentor, ele é muito resistente, tá vendo aqui, ó, ele é muito robusto, né? Ele é muito mais resistente do que esses retentores aqui, ó, da Brastemp Cons. O Brastemp Cons, você sabe ali que tem um prazo ali de validade, você vai ter que trocar, você vai ter que substituir. Nesse caso aqui, Electrolux, muito raro você pegar.
Nesse caso aqui, temos a Electrolux, né, LTD09. Você pode ver que o mecanismo está todo, foi todo molhado, né? Então aqui está travado os dois rolamentos. Esse é o tipo do mecanismo que não mexo, né? É melhor você trocar, colocar um mecanismo completo, né, caso você queira consertar. O que acontece aqui? Mesma questão, né? Agitação, né? O mecanismo livre, a parte interna está funcionando. Você vai puxar aqui, ó, né? A questão do atuador e verificar se o rolamento está travado ou não na centrifugação. Então, posição de centrifugação, né? Agitação, a energia vai chegar ali no atuador, vai puxar, ó, e você vai fazer o teste. Olha para você ver como é que está travado, entendeu? Então, esse é o teste aqui também que você vai fazer nas Electrolux abaixo de 10 quilos, aí LTD, LAC 11, LAC 09, LTD 09, LTC 11, entre outros aí, LT 11F. Esse movimento aqui, você aperta e eu já sei, ó, que o rolamento lá está travado. Você pode ver que as duas anteriores que nós fizemos, o rolamento está livre, né? Nesse momento, né, o mecanismo gira, e nesse caso aqui, ele não gira, ó, o rolamento está travado, então aqui você já sabe identificar que o rolamento está travado. Acontece que nesse caso aqui, você está vendo que o mecanismo, ele está todo molhado, né, foi enferrujado, está todo danificado. Mas tem casos que você vai pegar um mecanismo assim, ó, bonito, igual esse aqui, mas ele não vai conseguir girar, porque esse rolamento aqui, o superior, ele está travado, tá bom? Então isso aqui você não pode usar como parâmetro. Em caso que você vai pegar a máquina não tem vazamento, quando você faz o teste, você vai perceber que esse rolamento está travado. Nesse outro caso aqui, não dá nem para a gente testar, tá? Porque quebrou ali, ó. Olha onde quebrou. Eu pensei que tivesse estourado o rolamento lá de cima, mas não é, estourou embaixo, ó. Estourou a base aqui do mecanismo. Eu acho engraçado como a pessoa consegue usar, né? A máquina está com barulho, né? E a pessoa vai usando um barulho, vazamento, e a pessoa vai usando até realmente travar. Aqui não tem nem como testar, né? Porque está travado aqui, está quebrado ali, ó, travou o braço também, então isso aqui já era somente sucata, só ferro velho, tá? Eu vou desmontar aqui, são 4 parafusinhos 13 milímetros, né? Só para a gente poder analisar, né? Para fins didáticos mesmo aí. Então vamos lá, eu vou desmontar aqui, vou tirar essa correia, vai ser mais fácil tirar, folgar os parafusos 3 ali. Quem disse que vai sair fácil, né? Tá tudo travado, mas vamos tentar. Então, vamos lá. Está travado ali. Para esse tipo de serviço, ó, é importante você utilizar esse tipo de alongador. Eu tenho aí, você vai encontrar no link da descrição. Você viu com a outra chave curta? Ele é pesado para você. Você não consegue forçar, você não consegue fazer força. Olha aí, tá vendo? Com o alongador, tira com facilidade. No link na descrição você encontra aí esses adaptadores, né? São alongadores, soquete e o cabo de força. Vamos lá, folgar os 4 para a gente tirar e analisar aqui, né, esse mecanismo. É mais para mostrar para vocês, né? No meu caso aqui, se eu fosse trocar, já ia tirar, só tirar mesmo e mandar para o ferro velho. Então é isso aí, tirei os 4 parafusos. Agora vamos tirar aqui o aramezinho do atuador. Lembrando que eu já desmontei lá em cima, tá? Já estava desmontada a parte do suporte, por isso que saiu fácil. Beleza? Então essa é a situação, tá? Do mecanismo. Ele estourou também em cima, tá? Então aqui, ó, estourou mesmo que acabou. Ó, isso aqui a pessoa usou até realmente parar. Estourou aqui, como eu havia pensado, mas quebrou também a parte de baixo aqui do mecanismo. Pessoal, também tem vídeo completo aí, ó, sobre a troca de rolamento. Esse aqui é do mesmo mecanismo desse, né? Muitas vezes, quando começa o barulho desse tipo aqui, quando esse problema aqui tá no começo, e começou o barulho, você pode trocar o rolamento. Você troca esse rolamento superior e o retentor, você vai resolver o problema. Então, por isso que é sempre importante você estar substituindo, né? Sempre resolvendo ali a questão da manutenção antes do barulho se agravar, antes do defeito se agravar. Então, vídeo completo aí, caso você queira trocar esse tipo de rolamento aí, LTD 09, LAC 11, entre outros. E também da Brastemp, né? Brastemp Cons também tem montagem e desmontagem aí, tanto da máquina completa como troca de rolamento e mecanismo. Bom, então aqui nós temos o quê? 2 tipos, né? 2 modelos de máquina. Uma modelo aqui da LTD11 é uma LT11F, LTD11, e aqui eu tenho a LTD09. Esse rolamento está travado e esse rolamento está bom,
né? Esse rolamento está livre. Como é que você vai testar? Deitou a máquina, você vai acionar, ó, acionei, né? E vou girar, entendeu? Ó, tá pesado porque tá girando tudo, mas não tá travado, correto? Então esse é o teste que você vai fazer. Esse outro aqui, eu vou acionar da mesma forma, eu não vou conseguir girar porque o rolamento está travado, tá? Então, de forma resumida, é essa situação aí. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Reginaldo, compensa trocar só o rolamento? Precisa ser analisado. Esses mecanismos aqui, ó, em muitos casos, como eu falei, se for no início do defeito, você pode trocar o rolamento superior e o retentor e já era. Eu tenho muitos serviços feitos aí que não deu, valeu muito a pena, né? Não deu defeito, não deu retorno, valeu muito a pena fazer, vale muito a pena você fazer, desde que não caiu água, que não esteja enferrujado igual aquela ali. No caso das Brastemp, né, principalmente, ela é um pouco mais difícil de você desmontar. Às vezes você não consegue desmontar ali o suporte do cesto, tá? Você vai ter que cortar. Às vezes o mecanismo aqui, ó, ele entra água, ele vai dar vazamento, às vezes dá vazamento na caixa, dá vazamento na parte de baixo, entendeu? Então você tem que analisar. Nem sempre, porque o barulho está no rolamento, se você só trocar o rolamento, você vai resolver. Às vezes você até resolve ali, mas um mês depois, ou alguns meses, ou algum tempo depois, você vai ter que refazer o serviço. Então, em muitos casos de rolamento, principalmente Brastemp e Consul, quando você vai trocar o rolamento, na maioria dos casos é interessante você fazer uma troca completa ali de mecanismo, às vezes até o suporte do cesto. Aí sim você vai ter um serviço ali para muito tempo sem dor de cabeça. Então é isso aí, gente. Obrigado, abraço. Esse foi um vídeo completo aí sobre rolamentos. Muito material sobre todos esses assuntos que nós falamos, você encontra aqui na descrição.